Bom, continuando, a classificação NFT, Sistema de Aquaponia, é um dos principais sistemas utilizados no Brasil, oriundo da hidroponia, tá? E tem tomado destaque por sua facilidade, né, de instalação e o seu preço, comparativamente a outros sistemas. O sistema de flutuação, float, que a gente vai ver a seguir, não é tão comum no Brasil como em outros países. Tá? Bom, como é o sistema de NFT? Pode ser comercial, como esse da foto aí, aqui no IFPE. Pode ser vendido comercialmente, com formatos, materiais e capacidade de isolamento térmico diferenciados, ou pode ser feito com tubos PVC de esgoto. Tá? É uma adaptação que pode ser realizada. A grande vantagem é a grande quantidade de hortaliças por metro quadrado, né, em torno de 25 hortaliças por metro quadrado. Nesse sistema da foto, são 9 metros quadrados e que geram uma produção em torno de 115 pés por mês, a cada 35 dias. Isso entrando com uma muda pronta, tá? Então, é muito interessante do ponto de vista de espaço, né, e de manejo. Essa foto foi de novembro de 2019, finalizando um ciclo de cultivo da alface roxa e a alface americana. Percebo aí que a gente não utilizou a totalidade do NFT, porque a quantidade de peixes, né, nesse sistema de 1000 litros não comportava, né, a quantidade de hortaliças em cima da bancada. Então a gente fez um experimento aí com suplementação para esses dois tipos de alface. É muito importante, pessoal, sempre estar entendendo e buscando informações sobre dimensionamento. Não adianta a gente colocar muito alface, muita hortaliça, vegetais, leguminosas ou frutas em função da densidade e a biomassa de peixes, que não vai dar certo. Esse é um sistema comercial. Você veja o tamanho do tanque e a quantidade de hortaliça, né, de vegetais utilizado. Ao lado do tanque você veja aí decantadores e alguns equipamentos para a melhoria da qualidade de água. A aeração constante, a aeração são essas bolinhas que estão na água aí, compressores de ar. Alguns produtores me perguntam, professor, é necessário comprar um compressor de ar para fazer a oxigenação dos peixes? Eu digo que é fundamental, tanto para o crescimento dos peixes quanto para o crescimento dos vegetais. Sem oxigênio, as plantas também não crescem. Tá? Então a gente fez até um experimento com aquelas bancadas de UFPE, uma bancada com oxigenador e outra sem oxigenador, e o resultado foi surpreendente. Tá? Eu posso até compartilhar com vocês essas fotos do experimento. Bom, falando um pouquinho de NFT de modo artesanal, essa estufa aí fica em Águas Belas, a gente visitou de um colega nosso, o Miguel. Ele produz atualmente 500 alfaces nesse espaço, com alguns tanques de ferro-cimento. Essa foto está um pouco antiga, né? Foi no ano passado, e agora ele está com 4 tanques de ferro-cimento, de, salvo engano, 16 mil litros cada um. Tá? Então tem muita água para pouca hortaliça. Aí ele pode ampliar, sem dúvidas, a produção. Águas Belas, para quem conhece, né? É um município de, salvo engano, do Agreste, Pernambuco, muito quente. Então era meio que um oásis, né? No meio de uma seca tremenda, muita falta de água, uma estufa produzindo também tanto peixe quanto hortaliça. Dá para perceber melhor nessa imagem. Quando tinha um tanque de ferro-cimento, dá para ver apoiado ao lado do tanque, essa parte branca, um compressor de ar, a entrada de água, enfim, ele mantinha aí em torno de 1000 tilápias, tamanho médio, para a produção. Essa água desce para um SUMP, na verdade é um tanque receptor de água, onde ele coloca azola ou lâminas para fazer a filtragem e a retirada de matéria orgânica. Na caída de água também um filtro, na verdade uma tela, estilo Sieve Filter, é o filtro Sieve, né, que chama, que ele retira as partículas maiores. Pode ser adaptado com baldes ou tonéis com lã ou tecido
para retirar as partículas maiores. E desse tanque maior, caía para um sistema de escada, né? Onde tem a argila expandida, algumas taiobas, alguns até bananeira, né? Alguns vegetais. Esse é o detalhe do CF Filter, que é na caída. Então fica juntando uma nata de matéria orgânica e algas que podem e devem ser retiradas do sistema. Num terceiro setor, alguns tijolos e caco de telha podem fixar bactérias e ajudam na fixação biológica e a conversão. Então esse sisteminha ele produz muito bem, né? Veja a qualidade do alface no meio da seca, né? Detalhe aí para o Miguel, produtor, muito interessado, né? Não tem formação nenhuma na área, mas é muito proativo e busca informação. Hoje ele tem um know-how, uma expertise interessante para a aquaponia e produz muito bem, tá? Mostrando que é possível, né, buscar informação, investir, trabalhar e construir. Ele construiu realmente tudo só, né? Um sisteminha bacana, sisteminha não é comercial, mas eu acredito que o Miguel esteja expandindo nesse momento esse sistema de alfaces, né? A caída de água, os peixes, né, oxigenando ali, e veja a qualidade da hortaliça. Bom, né, o NFT, o sistema em canaleta, é utilizado comercialmente. Esse aqui é o Aquanatura, já falei dessa empresa lá em São Paulo. A Jussara está na foto aí, ela alugou esse espaço aí, esse terreno, e produz dentro de Araraquara, fornecendo para a vizinhança e região. Veja a qualidade da alface aí. Muito interessante. A espécie cultivada, nesse caso aí, é o tambaqui, né? Ele também utiliza tilápia, mas principalmente o tambaqui. É uma espécie que cresce bem, é uma espécie que exige baixo nível de proteína, ração é mais barata e produz uma quantidade de efluentes interessante, né? Matéria orgânica que serve para o próprio sistema. Outro exemplo da NFT, a aquaponia Kowalski, lá do Rio Grande do Sul. Hoje tem algumas estufas instaladas. O Rio Grande do Sul é muito frio. Perceba aí no topo da estufa uma panagem vermelha, que é o sombrite, que pode ser colocado na posição que se deseja, dependendo da época do ano, do dia. E aspersores para diminuir a quantidade de calor dentro da estufa, aumentar a umidade, né, relativa do ar dentro do sistema. Bom, o Rio Grande do Sul tem um clima muito frio, né? Então, provavelmente, eu não conversei isso com o Ernesto, que é o dono da empresa, mas provavelmente ele utiliza aquecedores durante o inverno para diminuir a mortalidade por frio, né? Ou seja, aumentar a temperatura da água. Mais algumas estufas lá da Kowalski. Isso foi em julho de 2018. Bom, vimos a cama de cultivo, vimos NFT e agora o float, ou raft, ou balsa, Deep Water Culture, o DWC, segundo a FAO. São sistemas flutuantes, muito interessantes para a parte comercial, né? Isolantes térmicos interessantes para lugares mais frios e lugares muito quentes também. Acredito que no Brasil seja a opção mais interessante para evitar perdas de alface ou aumentar a produtividade, já que tem muita região com calor. Lógico, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então tem muito calor e tem muito frio também. Mas é um sistema bem interessante. Perceba aí as raízes, né? A sabu das correntes. Nessa parte de baixo não existe o peixe. O peixe está em outro sistema de cultivo, o raiz, em separado. Aí embaixo das raízes se coloca alguns aeradores para aumentar a aeração das raízes dessas plantas. E suplementa-se também com ferro e alguns micro e macronutrientes nessa própria água das plantas. Lógico, o ideal é suplementar o menos possível, mas dependendo da resposta da planta, se coloca dosagens de produtos orgânicos ou inorgânicos, dependendo do objetivo de mercado. Perceba aí as alfaces no sistema Raft e as raízes bem saudáveis, né? As raízes realmente elas vão se entranhando e absorvem muito nutriente, né?
A qualidade da raiz diz muito a respeito da qualidade do sistema. Se tem uma raiz grande e vistosa, ela vai, lógico, absorver mais nutrientes e fazer a planta crescer da melhor forma possível. Float com LED, iluminação artificial, bem interessante esses sistemas, sistema limpo, né, para ambientes fechados. Uma tendência interessante mundial de se utilizar o LED, né, como forma de aumentar, potencializar a produção, inclusive no inverno. Um ambiente controlado sempre ajuda, né, ao produtor. Sistemas de floating para plantas ornamentais e alface, bem interessante. Veja ao fundo alguns tanques pretos, né, de peixe. Sistema RAIS lá no fundo e o sistema de floating mais na frente. Ambiente limpo, bonito. A companhia Equilíbrio, já mostrei para vocês, em São Paulo. Sistema de floating também. Sistemas mistos. Aí você vê o sistema vertical do lado direito e o sistema de cama de cultivo do lado esquerdo. Um tanque de cultivo bem desenhado. O sistema da Aquaponia Equilíbrio também. Sistemas mais bonitos do que produtivos, na verdade. Tá? Mas que geram uma produçãozinha aí que pode se atender uma família, né? Bom, esse sistema é bem didático, é só para mostrar a vocês, né, a combinação de sistemas, tanto o NFT em canaleta, floating, lado esquerdo, o raft, e o cama de cultivo no meio. Então é possível sim combinar os sistemas de aquaponia. Bom, quais são os componentes básicos do sistema RAIS? RAIS é o Recirculating Aquaculture System. São sistemas de recirculação para a aquicultura, ou seja, traz um ambiente controlado com economia de água, reutilização da água e reciclagem. Tá? Então, de uma forma geral, o tanque de crescimento libera água, né, com sólidos e com matéria orgânica. Na etapa 2 de um sistema de recirculação RAIS, remoção dos sólidos. Então, filtragem mecânica, decantadores, né? Filtragem através de sieve filter, enfim, tem muita opção. 3, biofiltração, as bactérias nitrificantes, ou seja, os filtros biológicos, né? Filtros mecânicos para a etapa 2, filtros biológicos, etapa 3. Lógico que entre essas duas etapas há a possibilidade de colocar mineralizadores. A gente vai falar um pouquinho sobre a mineralização, sistemas de degassing, que chama, né? De retirada de gás amônia. Enfim, a oxigenação, etapa 4, e devolução dessa água para o sistema dos peixes. Então, de forma geral, lógico que um sistema não é ideal, só para mostrar, um sistema de recirculação. A água dos peixes passa para um decantador, clarificador de água, filtragem mecânica, então você veja que as partículas maiores vão ficando, passa para um biofiltro, conversão de amônia em nitrito e nitrato, e esses 3 compostos são devolvidos aos peixes. E, lógico, entre os peixes e o sistema de tratamento, na aquaponia haverá o sistema de vegetal, ou seja, cama de cultivo, floating ou NFT. Por que utilizar sistemas RAIS? Primeiro, escassez de água com boa qualidade para a aquicultura. É muito difícil achar água com boa qualidade hoje em dia, né? Para a piscicultura, para a carcinicultura, ou seja, criação de peixes e camarões. Então, se você consegue tratar uma água e recircular, você, além de economizar água, você vai estar possibilitando, né, fazer o cultivo em qualquer ambiente. Terrenos são caros próximos de bons mercados. Então, você utilizar o RAIS em edifícios, em sítios e fazendas, em locais que não são caros, você torna a atividade cosmopolita, né? Você pode ir para um lado para o outro, escolher terrenos mais baratos e implantar o seu sistema de cultivo, como fosse uma mágica, né? Então você consegue recircular e trabalhar com o sistema de cultivo em qualquer ambiente. Existem relatos de empresas que produzem linguado, peixes marinhos em desertos, sem água, só recirculando a água. Enfim, interessante. Controle de efluentes,
Lógico que num sistema tradicional de cultivo de peixe, você libera o afluente para a natureza, para rios ou para o mar, e na recirculação você vai controlar os efluentes, vai ser recirculado e os rejeitos você pode utilizar reinjetando no sistema ou utilizando para agricultura, por exemplo. Permite o cultivo de organismos fora do seu habitat. Então você não precisa estar dentro do habitat do peixe, né, do ambiente que ele gosta, para cultivar em raiz. Você pode simular um ambiente saudável para uma determinada espécie. Bom, basicamente, sistema de pequena escala, ele possui a cama de cultivo, ou NFT, tanque de cultivo e 2 estágios, biofiltro e decantador. Essa é a linha mais básica, né, que se pode utilizar para aquaponia. Lógico que se esses 2 ambientes, né, o biofiltro e o decantador, não estiverem dimensionados de acordo com o volume de peixe, a quantidade de hortaliças, não vai dar certo. Então é muito comum ver produtor que tem um tanque de 20 mil litros querer colocar um biofiltro de 100 litros, de 200 litros. Não é compatível, né? De uma forma geral, bem básica, 10% do volume em biofiltro. Tá? É necessário 10% do volume em biofiltro. Se você tem um tanque de 20 mil litros, você precisa de um biofiltro de 2 mil litros. Seja uma caixa de água ou um sistema de alvenaria vedado, caixa de fibra, enfim. Decantador, você veja aí a saída de água em cima, a sujeira toda decanta. Aqui é no IFPE, é um sistema de decantador bem simples, na verdade, com tonéis de plástico. E esses pedaços de matéria orgânica aí flutuantes já estão acidificados, né? Eles já foram fermentados e já subiram com algumas bolhas. Então, há gases de amônio subindo aí nesse sistema. Então, toda a sujeira fica embaixo e pode ser coletada por uma torneira diariamente, a retirada desses compostos nocivos aos peixes e aos vegetais. Tem diversos tipos de biofiltro, né? Você pode utilizar pedras, caco de telha, cerâmicas, mídias filtrantes, na verdade, né? Mídias filtrantes diversas. Aqui no UFPE a gente utilizava, além da mídia alfa, que é essa que está na minha mão aí, é preta, tem uma eficiência interessante, a gente utilizava artesanalmente tampinhas de garrafa, brita, enfim, o que a gente tinha por aqui. E a ciclagem era, vamos dizer, aceitável, né? O que é a ciclagem, na verdade? Ciclagem é você disponibilizar o nutriente para os vegetais através da biofiltração. Certo? Então o ideal é investir bem em biofiltragem. Por exemplo, esse é um sisteminha que a gente visitou lá nos Estados Unidos, com o cultivo de criação de peixe marinho. Você vê já algumas mídias. Essas mídias servem para quê? Nessa figura aí, tem a mídia amarela do lado esquerdo e a mídia branca, a mídia virgem e uma mídia colonizada com bactérias. Então essas bactérias ficam se movimentando aí nas mídias e retiram os nutrientes nocivos, na verdade, os compostos nocivos para o cultivo, que é basicamente o nitrito, a amônia, tá? Então, há uma eficiência, né? Cada metro quadrado, cada metro cúbico de mídia pode filtrar tantos litros de água, né? Bioconverter o que é ruim para um composto bom ou não tão nocivo, tá? Bom, alguns tipos de mídias filtrantes: tecidos, cerâmicas, argila, plástico, cada um com sua eficiência. Quanto mais bactérias estiver aderida a essas mídias, melhor para o sistema. Então, deixa eu passar aqui rapidinho para mostrar essa porosidade. Essa é uma mídia de aquário, a Ciborax. Ela tem vários modelos, né? Você veja, se você der um zoom, você vai ver a porosidade diferente de cada mídia. Logicamente, a mídia da esquerda é menos porosa e ela tem uma capacidade de filtragem biológica menor do que a da direita. Tá? Então você tem que escolher muito bem a sua mídia. Normalmente não é interessante economizar em mídia, né? Onde se gasta dinheiro para o sistema de aquaponia é em mídia. Bom, esse é um filtro biológico caseiro, né? Muito cuidado com as receitas caseiras, tá? Você veja que é um filtro bem pequeno,
Lógico que você pode ter um filtro pequeno e uma mídia filtrante muito eficiente, pode, mas cuidado com os filtros caseiros que tem na internet. É necessário um cálculo, né, de superfície de contato, área superficial das mídias e para ver se está adequada ou não ao sistema. Tá? Mas é interessante, né, buscar alternativas mais baratas, viáveis, que possam ser aplicadas e testadas. Algumas mídias e sua eficiência, né, a superfície de contato, né, então a Oceantec, ela possui 1.500 metros quadrados e 1 litro de mídia. A mídia não é vendida, essa mídia não é vendida em grama ao quilo, é em litro. Certo? Normalmente essas embalagens têm 1 litro, 6 litros, 3 litros, depende. Então quer dizer que a Oceantec, ela tem 1.500 metros quadrados de superfície para as bactérias em apenas 1 litro. Então, num frasquinho desse aí, você tem 1.500 metros quadrados para as bactérias se instalarem. E igualmente para outras mídias aí. Você veja aí, a Matrix tem 25 metros quadrados só por litro. Veja só como a eficiência muda dependendo da marca e do preço. Quais são as alternativas? Existem alternativas mais baratas, porém não tão eficientes. É o caso desses filtros aí. Brita tem uma área de superfície bem inferior, a porosidade da brita é bem inferior a uma mídia de aquário, por exemplo. Tá? E logicamente, né? Um minutinho aqui. E, logicamente, isso vai depender do bolso do produtor. Tá? Tijolo e brita é uma alternativa. Tem alguns filtros biológicos, né, e filtro mecânico ao mesmo tempo. Mecânico que separa partículas maiores, você veja aí como fosse um tapete, né, separando as mídias. E o filtro biológico são as mídias que agregam as bactérias. Então tem filtros para lagos de forma comercial para ser vendidas aí. Tá? No mercado, só para mostrar. Bom, como é que funciona? O filtro biológico, ele basicamente transforma o NH3, amônia, a partir do oxigênio, né, 1,5 molécula de oxigênio, em nitrito, NO2. NH3 é transformado em nitrito pelas nitrossomonas. Quem são as nitrossomonas? São bactérias, né, nitrificantes. E o nitrito, NO2 menos, né, ele é transformado em nitrato, NO3, através da nitrobacter. O nitrato, ele é interessante para a nutrição vegetal. A amônia e o nitrito não. Tá? A amônia NH3 em excesso mata os peixes, né? Leva à desoxigenação do sistema. E o nitrito, pior ainda, mais tóxico ainda para os peixes. Se não tem peixe, aí não tem como gerar nutrientes na aquaponia. Certo? Então, a biofiltração, a bioconversão, né, a ciclagem que se fala de amônia em nitrito e depois nitrito em nitrato, é parte fundamental do ciclo de nitrogênio, ou ciclo do azoto. Tá? Para finalizar essa parte aí, dos componentes básicos, o azoto é o nitrogênio. Tá? Esse gráfico mostra o tempo em dias no eixo X, na horizontal, 0, 10, 20, 30, 40, 50 dias, tempo em dias, em função da quantidade de azoto, ou seja, do nitrogênio, miligramas por litro. Então percebam que a amônia de 0 a 10 dias tem um aumento, né? Essa linha vermelha, acompanha aí, aumento de 0 a 10 dias, depois diminui. Quer dizer que a nitrossomona está consumindo amônia, certo? Você liga um sistema novo, sem bactérias, e as bactérias vão colonizando aos poucos. A amônia sobe até o 12º dia, depois ela desce, ou seja, é o esperado, né? Se a amônia está descendo é porque tem nitrossomonas retirando a amônia que é tóxica para o ambiente. Logo em seguida, de uma forma dinâmica, o nitrito vai crescendo até o 25º dia, e depois desce novamente, e a nitrobacter, as bactérias nitrificantes, retiram o nitrito do sistema. E desde o 10º dia, há um acúmulo do nitrato. O nitrato é interessante para o cultivo dos vegetais. Lógico que o nitrato vai se acumulando
né? E a retirada ou é por mudança da água, só se retira nitrato por mudança de água, ou seja, troca parcial de água, ou por uma quantidade de vegetais que estejam consumindo esse material. Então, muita atenção nessa questão da ciclagem, que dura em torno de 30 a 40 dias. É interessante você começar o cultivo com os alfaces depois de 30 a 40 dias de ciclagem, quando o nitrito e a amônio já estão baixos e o nitrato já está disponível. Bom, só para lembrar vocês, na verdade informar vocês que existe um encontro de aquaponia daqui do IFPE, todo ano a gente faz, e o nosso encontro está pré-agendado, né? Lógico que vai depender de muita coisa, mas para dezembro de 2020. Isso foi o ano passado, e o segundo encontro, vocês já estão convidados para participar. Se puder, segue a gente lá nas redes sociais, Gabs de Underline IFPE. Qualquer dúvida, informação que vocês quiserem mandar um e-mail ou mandar algum SMS, inclusive para participação no grupo de Zap da Aquaponia PE, fique à vontade. Até a próxima aula, um grande abraço.